E se o momento mais doloroso da sua vida pudesse abrir as portas para algo que parecia perdido para sempre? Essa é a história de alguém que transformou o fim em um novo começo, encontrando redenção e amor em um lugar inesperado. A vida de Gabriel parecia perfeita aos olhos de todos: um casamento sólido, uma carreira bem-sucedida, amigos leais e uma rotina estável. No entanto, o que ninguém sabia era que por trás daquela fachada, havia um homem sufocado por um relacionamento que se desgastava lentamente. O divórcio não foi uma escolha fácil, mas quando chegou, trouxe consigo um misto de alívio e desespero. De repente, ele se viu sozinho, questionando tudo o que acreditava e buscando um propósito para preencher o vazio que o consumia. Decidido a recomeçar, Gabriel deixou a cidade grande. Sua primeira parada foi o interior, um local que guardava memórias da sua infância e de um amor que nunca conseguiu esquecer completamente. Ali, ele encontrou algo que despertou uma faísca de inspiração: uma casa abandonada, esquecida pelo tempo, mas com um charme único que parecia clamar por uma nova chance. Assim como ele, a casa era um reflexo do estado emocional de Gabriel. Janelas quebradas, paredes mofadas e um telhado prestes a desabar. Era um projeto que assustaria muitos, mas para ele, era o recomeço de que precisava. A reforma começou como uma forma de se ocupar, mas logo se transformou em uma jornada pessoal de autodescoberta. A cada parede pintada, a cada móvel restaurado, ele sentia que partes de si também estavam sendo reconstruídas. Enquanto limpava o porão, Gabriel encontrou uma caixa cheia de fotos antigas e cartas que não via há décadas. Entre elas, uma lembrança que o fez parar. Uma carta de Ana, seu primeiro amor, com quem havia perdido o contato após uma série de mal-entendidos. A nostalgia foi avassaladora, e ele se pegou pensando: será que o destino estava lhe dando uma chance de revisitar o passado? Você já teve um lugar que guardava memórias tão profundas que parecia quase impossível voltar sem reviver tudo novamente? Comente aqui embaixo e compartilhe sua experiência. Gabriel passou horas mergulhado nas cartas e fotos que encontrou no porão da casa. Cada palavra escrita por Ana parecia ecoar no silêncio daquelas paredes antigas. Eram memórias de um tempo em que a vida parecia mais simples e os sonhos eram mais fáceis de alcançar. Gabriel e Ana haviam se conhecido na adolescência, e a conexão entre eles sempre fora profunda, quase mágica. Mas as circunstâncias os separaram, uma mudança repentina de cidade e a falta de comunicação fizeram com que os caminhos deles se afastassem, aparentemente para sempre. Com a carta de Ana em mãos, Gabriel não pôde evitar imaginar como ela estaria agora. Será que ela se casou? Teve filhos? Será que ainda pensava nele de vez em quando? Essas perguntas martelavam sua mente enquanto ele se dedicava à reforma da casa. Cada martelada nas paredes era como um golpe em sua própria incerteza, mas também uma forma de canalizar seus pensamentos e emoções. A casa começou a ganhar vida. Ele escolheu cores claras para as paredes, que transmitiam uma sensação de paz e renovação. Decidiu preservar alguns detalhes da estrutura original, como os rodapés desgastados e as janelas de madeira, que mesmo com marcas do tempo, ainda carregavam uma beleza única. Esses detalhes faziam com que o espaço contasse sua própria história, uma história que agora se misturava à de Gabriel. Um dia, enquanto caminhava pela pequena cidade para comprar materiais de construção, Gabriel esbarrou em uma antiga amiga de infância. Clara ficou surpresa ao vê-lo de volta e ainda mais curiosa ao ouvir sobre a casa que ele estava reformando. Durante a conversa, ela mencionou algo que fez o coração de Gabriel disparar. Ana também havia voltado à cidade há alguns meses. Era como se o destino estivesse conspirando a favor de um reencontro, mas a ideia de procurá-la o assustava. Gabriel ainda carregava cicatrizes emocionais do divórcio e temia que abrir uma porta para o passado pudesse trazer mais dor do que alívio. Ele decidiu focar na casa, deixando que o tempo e o acaso determinassem os próximos passos. Se você tivesse a chance de reencontrar alguém importante do passado, como reagiria? Ficaria ansioso, relutante, ou simplesmente deixaria o destino agir? Comente e compartilhe suas ideias. Os dias de Gabriel começaram a se misturar em uma rotina intensa. A reforma da casa se tornou mais do que um projeto físico. Era uma espécie de terapia. Cada prego martelado e cada parede pintada o ajudava a silenciar as dúvidas e os medos que insistiam em invadir sua mente. A casa, com suas particularidades, parecia ser um reflexo dele próprio, cheia de marcas do tempo, mas com potencial para se transformar em algo belo novamente. Durante a limpeza do sótão, Gabriel fez outra descoberta surpreendente.
uma pequena caixa de madeira com um cadeado enferrujado. Curioso, ele conseguiu abri-la com um pouco de esforço. Lá dentro, encontrou uma coleção de objetos antigos, fotografias de famílias que provavelmente moraram ali. Um medalhão com uma imagem religiosa e uma chave minúscula que parecia não ter utilidade aparente. A caixa tinha um ar de mistério, como se fosse um pedaço do passado que aguardava para ser desvendado. Enquanto investigava o conteúdo, Gabriel percebeu algo estranho em uma das fotografias. Era uma imagem de uma mulher que lembrava vagamente Ana. Ele descartou a ideia como uma coincidência, mas a semelhança permaneceu em sua mente. Ele se perguntou se a história da casa poderia estar mais entrelaçada com a dele do que ele imaginava. Conforme a casa tomava forma, os moradores da cidade começaram a notar a transformação. Pessoas que passavam pelo local paravam para conversar com Gabriel, oferecendo ajuda ou simplesmente comentando sobre como aquele lugar tinha sido negligenciado por tantos anos. Essas interações o fizeram sentir-se menos isolado, trazendo uma sensação de comunidade que ele não experimentava há muito tempo. Mesmo assim, o pensamento de Ana continuava a ocupar sua mente. Ele se perguntava se ela se lembraria das tardes que passavam juntos no campo ou das promessas que fizeram sob as estrelas. O passado parecia tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo. A descoberta da caixa no sótão parecia um símbolo de algo maior, como se o universo estivesse sutilmente empurrando-o para revisitar partes de si mesmo que ele havia trancado. Gabriel decidiu que não faria nada impulsivo. Ele continuaria seu trabalho na casa, esperando que, se fosse para reencontrar Ana, o momento certo se apresentaria. Ainda assim, ele não pôde deixar de imaginar como seria vê-la novamente, olhar em seus olhos e descobrir se o tempo havia apagado ou preservado o que eles compartilharam. A reforma estava quase completa quando Gabriel decidiu explorar os arredores da casa. Atrás do quintal, ele encontrou um pequeno jardim abandonado. Entre as ervas daninhas e o mato alto, havia vestígios de que em algum momento, aquele lugar fora bem cuidado. Ele começou a limpá-lo, descobrindo pedras que formavam um caminho e o que parecia ser um banco de madeira, agora desgastado pelo tempo. O trabalho no jardim trouxe uma nova energia para Gabriel. Ele se lembrou de como Ana sempre falava em ter um jardim, um lugar onde pudesse plantar flores e relaxar. Era quase impossível não pensar nela enquanto trabalhava. Ele decidiu plantar algumas flores, transformando aquele espaço em um refúgio. Enquanto trabalhava no jardim, Gabriel foi surpreendido pela visita de Clara. Ela trouxe um bolo caseiro como gesto de amizade e ficou encantada ao ver o progresso da reforma. Durante a conversa, Clara mencionou que Ana havia perguntado sobre ele. Isso pegou de surpresa, mas ele disfarçou, tentando não demonstrar a mistura de nervosismo e entusiasmo que sentia. Clara insistiu para que Gabriel procurasse Ana, mas ele relutou. Havia algo em reabrir esse capítulo de sua vida que o assustava profundamente. Ele sabia que as coisas mudaram, que ambos não eram mais as mesmas pessoas. Ainda assim, a possibilidade de um reencontro continuava pairando no ar, como uma promessa não cumprida. Naquela noite, enquanto olhava para o jardim iluminado pela luz da lua, Gabriel refletiu sobre o quanto havia mudado desde o início da reforma. Ele percebeu que a casa não era a única coisa que estava sendo reconstruída. Ele estava se redescobrindo seus sonhos, suas esperanças e talvez, até seu coração. O jardim agora estava transformado. Flores de diversas cores preenchiam o espaço, e o banco restaurado tornava-se o lugar favorito de Gabriel para refletir sobre sua jornada. Ele se sentia em paz ali, como se estivesse em harmonia com algo maior. Foi nesse ambiente que Clara apareceu novamente, dessa vez trazendo uma novidade que mexeria ainda mais com ele. Ana vai estar na feira da cidade no sábado, disse Clara, com um tom casual, mas um olhar que sugeria algo mais. Gabriel congelou por um instante. Fazia anos que ele não a via, e a simples ideia de um encontro o deixou dividido entre a ansiedade e a curiosidade. Durante os dias que antecederam o evento, Gabriel tentou se concentrar nos últimos detalhes da reforma. Ele lixou portas, pintou batentes e reorganizou móveis, mas sua mente estava sempre vagando para a possibilidade de reencontrar Ana. Como seria? O que ela pensaria dele agora? Ele estava preparado para revisitar sentimentos que achava ter deixado para trás? No sábado, a feira da cidade estava cheia de vida. Barracas coloridas, o cheiro de comida caseira no ar e o som de risadas enchiam o ambiente. Gabriel caminhava entre as pessoas, sentindo-se ao mesmo tempo conectado e isolado. Foi quando a viu.
Ana estava perto de uma barraca de flores, examinando calmamente um buquê de lavandas. Ela parecia diferente, mas ao mesmo tempo exatamente como ele se lembrava. O tempo havia sido gentil com ela, mas havia algo em sua postura, uma maturidade que a tornava ainda mais bonita. Gabriel hesitou, seu coração batendo acelerado. Ele quase deu meia volta, mas algo o impediu. Reunindo coragem, ele se aproximou. Ana, disse, sua voz mais trêmula do que esperava. Ela se virou lentamente, e por um momento parecia não acreditar no que via. Seus olhos se encontraram, e o tempo pareceu parar. Era como se todos os anos de separação tivessem desaparecido em um instante. Ana sorriu, um sorriso tímido, mas caloroso. Eles começaram a conversar, primeiro sobre coisas triviais, a feira, o clima, as flores. Mas, inevitavelmente, o passado começou a emergir. Gabriel contou sobre sua reforma, sobre como encontrou as cartas e fotos no porão. Ana ficou emocionada ao saber que ele havia guardado algo tão significativo. Ela também compartilhou sua história. Depois de deixar a cidade anos atrás, Ana havia se casado, mas seu casamento terminou de forma semelhante ao de Gabriel. Ela decidiu voltar para o interior em busca de simplicidade e um novo começo. Suas histórias tinham paralelos impressionantes, como se o destino tivesse trabalhado silenciosamente para que eles se reencontrassem. Conforme conversavam, Gabriel sentia uma conexão que não experimentava há muito tempo. Era diferente de tudo que viveu após o divórcio, algo genuíno e familiar. Ana, por sua vez, parecia igualmente confortável, como se estar ao lado dele fosse a coisa mais natural do mundo. Depois da feira, Ana aceitou o convite de Gabriel para visitar a casa que ele estava reformando. Ao entrar, ela ficou impressionada com o trabalho que ele havia feito. Você deu vida a este lugar, disse ela, percorrendo cada cômodo com admiração. Gabriel percebeu que mais do que um elogio à casa, suas palavras eram um reflexo do que ela sentia em relação a ele. Eles passaram horas conversando no jardim, compartilhando memórias e sonhos para o futuro. Havia uma leveza no ar, uma sensação de que ambos estavam exatamente onde deveriam estar. Gabriel percebeu que mesmo que o tempo tivesse passado, algumas conexões nunca se perdem. Os dias seguintes foram marcados por encontros frequentes entre Gabriel e Ana. Ela o ajudava com os últimos retoques da reforma, e juntos começaram a transformar o jardim em um verdadeiro refúgio. Havia risadas, momentos de silêncio confortável, e até pequenas discussões sobre qual planta ficaria melhor em determinado lugar. A presença de Ana trouxe uma nova energia para Gabriel. Ele sentia que pela primeira vez em anos, estava realmente vivendo e não apenas sobrevivendo. Ele também notava como Ana parecia mais leve e feliz. Era como se a casa não fosse apenas o símbolo de sua própria reconstrução, mas também de um novo começo para os dois. Durante uma tarde particularmente ensolarada, enquanto plantavam flores no jardim, Gabriel encontrou coragem para falar algo que guardava no coração desde o reencontro na feira. Ele contou a Ana sobre o quanto ela sempre significou para ele, mesmo depois de tantos anos. Ana, emocionada, confessou que sentia o mesmo, mas que o medo de se machucar novamente a fazia hesitar. Gabriel prometeu a ela que desta vez seria diferente. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas estava determinado a construir um futuro melhor. Ana sorriu, e naquele momento, ambos perceberam que estavam prontos para dar uma nova chance ao amor. A casa estava finalmente pronta. Cada detalhe, desde as paredes restauradas até o jardim florido, era um testemunho do esforço e da transformação de Gabriel. Ele decidiu fazer uma celebração para marcar essa conquista e convidou Ana e outros amigos que havia reencontrado na cidade. Durante a festa, Gabriel fez um discurso emocionado. Ele falou sobre como a reforma da casa foi, na verdade, a reforma de sua alma. Ele agradeceu às pessoas que o apoiaram, e especialmente a Ana, por ajudá-lo a redescobrir o que realmente importava na vida. Depois da festa, enquanto o sol se punha no horizonte, Gabriel e Ana sentaram-se no banco do jardim. Eles seguraram as mãos, contemplando o futuro com esperança e tranquilidade. A casa, que um dia esteve abandonada, agora era um lar. E no coração deles, havia a certeza de que o amor sempre encontra uma forma de renascer, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Gabriel e Ana, agora cada vez mais próximos, começaram a compartilhar não apenas as alegrias, mas também os traumas que carregavam. Durante uma conversa tranquila no jardim, Ana revelou algo que nunca tinha contado a ninguém. No auge de seu casamento anterior, ela sacrificou seus próprios sonhos para apoiar o parceiro, e quando tudo terminou, sentiu que havia perdido uma parte de si mesma.
Gabriel ouviu atentamente, percebendo quanto suas histórias se espelhavam. Ele também havia aberto mão de partes importantes de sua essência durante o casamento. Enquanto Ana falava, ele notou que, embora o tempo tivesse deixado cicatrizes, também lhes dera resiliência. Era como se, ao aceitarem suas dores, eles finalmente pudessem deixá-las para trás. Juntos, decidiram criar algo que simbolizasse esse recomeço. No centro do jardim, Gabriel construiu um pequeno arco com madeira reciclada, e Ana plantou videiras ao seu redor. Eles o chamaram de Arco da Segunda Chance, um lugar onde poderiam celebrar os momentos que representavam o renascimento de suas vidas. Enquanto trabalhavam no arco, o som das risadas deles ecoava pelo jardim. Era evidente que o amor que compartilhavam agora era mais profundo e mais consciente do que o que tinham experimentado no passado. Eles não estavam tentando preencher vazios um do outro, mas, sim, construir algo novo juntos. À medida que a estrutura do arco tomava forma, Gabriel lembrou-se da pequena chave que encontrou no porão meses antes. A curiosidade voltou, e ele resolveu experimentá-la em um dos armários antigos da casa, que ainda estava trancado. Com Ana ao seu lado, ele girou a chave lentamente, e o armário se abriu com um rangido, revelando um diário antigo. O diário pertencia a uma mulher chamada Isabel, que havia morado naquela casa no início do século XX. Suas páginas estavam repletas de relatos sobre perdas, recomeços e o cuidado com o jardim. A história de Isabel parecia um reflexo da jornada de Gabriel e Ana, como se o espírito daquela casa tivesse testemunhado várias gerações encontrando força na dor e renovação no amor. Ler o diário tornou-se um ritual noturno para os dois. Cada página era uma lição, uma inspiração para que continuassem a valorizar o que estavam construindo juntos. Gabriel começou a acreditar que o encontro deles não era mera coincidência. Era como se a casa e o jardim tivessem sido destinados a unir suas histórias. Com o passar do tempo, o jardim e o Arco da Segunda Chance se tornaram conhecidos na cidade. Moradores locais começaram a procurar Gabriel e Ana para ajuda com suas próprias casas ou simplesmente para ouvir suas histórias. O que antes era apenas um lugar abandonado agora pulsava com vida, acolhendo pessoas que buscavam inspiração para seus próprios recomeços. Ana, incentivada por Gabriel, transformou o diário de Isabel em um novo livro. Ela mesclou as palavras da antiga moradora com suas próprias reflexões sobre amor, perda e redenção. O livro foi bem recebido pela comunidade e acabou ganhando notoriedade fora da cidade, trazendo visitantes que queriam conhecer o jardim que simbolizava tantas histórias de superação. Gabriel, por outro lado, encontrou propósito em ajudar outras pessoas a renovarem suas vidas. Ele começou a trabalhar como consultor em projetos de reforma, usando sua experiência não apenas para transformar casas, mas também para inspirar os proprietários a transformarem suas perspectivas. No dia do lançamento do livro de Ana, Gabriel fez algo inesperado. Em frente a amigos, vizinhos e visitantes, ele levou Ana ao Arco da Segunda Chance e pediu que eles renovassem sua promessa de construir um futuro juntos. Mas sem esquecer das lutas que os trouxeram até ali. Ana aceitou com um sorriso emocionado, e o momento foi comemorado com um brinde sob as luzes penduradas no jardim. O futuro de Gabriel e Ana estava longe de ser perfeito, mas isso era o que o tornava tão especial. Eles sabiam que o verdadeiro valor da vida estava em como enfrentavam os desafios e nas conexões que faziam ao longo do caminho. Na última cena, Gabriel e Ana aparecem lado a lado no jardim, agora completamente florido, com o Arco da Segunda Chance ao fundo. Crianças correm ao redor, amigos conversam animadamente, e a casa, que antes estava abandonada, brilha como símbolo de tudo o que foi reconstruído. O sol se põe no horizonte, lançando uma luz dourada sobre a cena, enquanto a câmera foca nos dois sorrindo, de mãos dadas. Esses capítulos mostram como o legado de recomeço de Gabriel e Ana se tornou algo maior que eles mesmos, inspirando uma comunidade inteira a valorizar as segundas chances. Caso precise de ajustes ou novos detalhes, é só pedir. O jardim florescia com a energia vibrante de tudo que Gabriel e Ana haviam construído juntos. Cada planta, pedra e detalhe contava uma história de superação e recomeço. A casa que um dia fora símbolo de abandono, agora pulsava como o coração de uma nova vida. Gabriel e Ana decidiram abrir as portas daquele lugar especial não apenas para seus amigos e vizinhos, mas também para aqueles que buscavam inspiração. A cada visita, as pessoas eram recebidas com a mesma mensagem: sempre é possível começar de novo.
desde que haja coragem para enfrentar as dores do passado e transformá-las em um futuro mais brilhante. Os dois, agora unidos não apenas por sentimentos, mas por um propósito comum, encontraram na simplicidade da vida no interior a verdadeira felicidade. Ana publicou seu livro, um relato íntimo e cheio de esperança, que rapidamente conquistou leitores além dos limites da cidade. Gabriel, por sua vez, continuava sua missão de ajudar outros a enxergarem o potencial escondido em coisas que pareciam esquecidas. A casa e o jardim tornaram-se um símbolo. Muitos viajavam até lá para experimentar a serenidade do ambiente, mas também para ouvir as histórias que ecoavam naquele lugar mágico. Gabriel e Ana se tornaram guias, não de uma propriedade, mas de uma filosofia de vida que abraça as segundas chances. Em um entardecer especial, o casal celebrou o aniversário de sua união no Arco da Segunda Chance. Amigos velhos e novos estavam presentes, assim como os moradores da cidade que se uniram em torno do legado de esperança que eles haviam criado. O céu dourado do pôr do sol parecia abençoar o momento, enquanto Ana e Gabriel, de mãos dadas, olhavam para o futuro com confiança. A história de Gabriel e Ana é um lembrete de que não importa o quão difícil tenha sido o caminho, sempre há espaço para reconstruir, recomeçar e amar novamente. Se essa jornada te emocionou e te fez refletir sobre o poder das segundas chances, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de uma dose de esperança. Ative o sininho para não perder mais histórias como esta, e nos vemos no próximo vídeo.